Olá, o meu nome é Lívia e essa é a segunda aula do componente de português, que vão ser gêneros literários. É importante diferenciar os gêneros literários dos gêneros textuais, que vão ser, nesse caso, os gêneros textuais serão romance, mistério, fantasia, e os gêneros literários a gente vai ver, eles vão ser gêneros épicos, dramáticos, líricos, como a gente vai estudar. Então, o gênero lírico, ele vai ter a intenção de expressar os sentimentos do autor. Ele vai ser escrito em versos, quase sempre, e a palavra vai ser cantada. Essa palavra lírica, ela vem do instrumento musical, a líria, que era usada para acompanhar versos. Então, é como se fosse uma poesia cantada, o gênero lírico. Alguns exemplos desse gênero vão ser sonetos, poesia, odes, sátiras, ecais e hinos, que são cantados, que são versos cantados. Então, isso é o gênero lírico. Uma observação importante é que a música e a poesia, elas nasceram juntas, que no caso era o gênero lírico, só que com o tempo elas foram se desassociando e cada uma virou uma coisa. Mas anteriormente, a música e a poesia, elas eram juntas e era chamado de gênero lírico. O gênero épico, ele vai ser ele vai ser importante porque ele vai relatar fatos e contar histórias. No gênero épico também criou-se algumas subdivisões. Então pode ser um gênero épico e também pode ser um gênero narrativo. O gênero épico, como a gente vai estudar, ele vai ser escrito em versos, ele vai ser uma epopeia. Então ele vai ser escrito em versos e vai contar a história de um herói. E o gênero narrativo, ele não vai ser escrito em versos, ele vai ser escrito em prosa e vai contar um enredo, ele vai contar um fato, como eu coloquei ali. Ele vai ser uma palavra narrada, então vai ter um narrador que vai narrar a história, e vão existir narradores, personagens, enredo, tempo e espaço. Alguns exemplos do gênero épico vão ser romance, conto, novela, fábula, crônica e a epopeia, que é escrita em versos e conta a história de heróis. E o gênero dramático, por fim, ele vai ser os teatros, as peças teatrais. Então vai ser uma palavra representada, ela pode ser em prosa ou em verso, e também vai ter a representação de valores. Os textos nesse gênero vão ser feitos para serem encenados por atores e os fatos mais importantes nesse gênero vai ser o autor, o texto e o público. Alguns exemplos desse gênero é a tragédia, a farsa e a elegia, né? Então, tem vários tipos de farsa que eles são muito pedidos nos vestibulares e é muito importante aprender sobre os gêneros dramáticos. Agora, uma questão sobre gêneros literários, que é a seguinte: Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Diário de Anne Frank pertencem ao seguinte gênero literário. Qual gênero literário pertence a essas coisas, tendo em vista tudo que eu falei? Pertence ao lírico, então ele vai ser uma poesia cantada. Quem já leu o Diário de Anne Frank, Memórias Póstumas, sabe que não é uma poesia. Então não vai ser o gênero lírico. Vai ser um gênero dramático? É uma peça teatral? Não é uma peça teatral. Vai ser um gênero épico? É a história de um herói? Não é a história de um herói. Então vai ser um gênero narrativo, tá? Vai ser um gênero narrativo. E agora, uma tarefa para vocês fazerem, que é assim, uma questão. Associe cada gênero literário à sua descrição. Então a gente vai ter o gênero lírico, o gênero narrativo e o gênero dramático, e vocês vão ter que associar esses gêneros ao seu significado, tá? Bem facinho. E essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido.